exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria para nós estarmos nessa manhã, domingo frio, mas, como diz, esse é o dia que o Senhor fez, né? Para a gente se alegrar, se exultar nele, né? Como diz o Salmo 118, 24, né? Para a gente se alegrar nesse dia. Foi o Senhor que fez esse dia, é mais um privilégio que Deus nos concede, estarmos juntos mesmo que distante, para louvarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra. Então, quero convidar você e a sua família para louvarmos a Deus juntos. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei.
Você também pode estar participando da nossa live, colocando um versículo, um texto ali nos comentários, né? Para nós é uma alegria quando nós vemos os irmãos interagindo com a gente. Então coloca um versículo, né? Pelo que você é grato, como é bom servir ao Senhor, que bom que Deus tem cuidado de nós. Eu tenho ouvido bastante relatos de irmãos que Deus tem cuidado nessa meia pandemia, pessoas que pegaram o corona e já estão restaurados, já estão voltando aos seus trabalhos. É graça de Deus, né? Então, coloque aí pelo que você é grato, se você tem um pedido de oração, e no final a gente pode estar orando ainda pela vida de vocês. Tá ok? Vamos cantar? Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Realmente, Pai, só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor é digno de ser adorado. Oh Deus amado, nosso coração se alegra nessa manhã, porque a gente tem razões, muitas razões, Pai, para te adorar, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Hoje nós temos nova vida. Obrigado, Senhor Deus. Se nós estamos aqui cantando e te adorando, porque o projeto é totalmente teu. O Senhor enviou o seu Filho. Ó Deus, muito obrigado. Nosso coração se alegra em poder te adorar, prestar esse culto ao Senhor, Pai. Ó Deus, abençoe nossos irmãos que estão em casa nesse momento, nossos amigos. Ó Deus, que eles também tenham essa alegria, Pai, em poder te adorar, de celebrar o Senhor, porque somente Tu és digno de toda honra e toda glória. Receba nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Não saia daí, agora nós vamos ter
o ministério infantil, chama as crianças, e depois vamos ter a mensagem com o irmão Luiz Madeira. Oi pessoal, hoje nosso vídeo será um pouco diferente, porque nessa semana as nossas crianças com as suas famílias ouviram uma história e a partir dessa história elas fizeram algumas atividades. Vamos ver? Bom dia, crianças, tudo bem? Tudo bem, Marina? Tudo bem. Nós voltamos agora para contar uma nova história para vocês. Você sabe qual é essa história, Marina? Eu sei. Qual é a história? Conta pra mamãe. De uma ovelha perdida. Jesus gostava de falar com seus discípulos. E ele separava os discípulos num cantinho e queria ensinar grandes lições, não é mesmo, Marina? E sabe como que ele fazia para ensinar as lições? Você sabe? Conta pra mãe. Como que ele fazia para ensinar as lições? Ele chamava os discípulos, crianças, para ensinar por parábolas. Parábolas são histórias com um fundo de lição. Ele falou assim, eu vou contar para vocês uma parábola muito importante para mim. Ele falou assim, vem cá, sente aqui e eu vou te contar. Ele falou assim, era uma vez um pastor de ovelhas. Você sabe o que é um pastor de ovelhas, Marina? Você sabe o que é? Ele pastora as ovelhas para todos os seus cercados. Isso. O que mais? Anda, ovelhinhas, anda, meninas. Isso, venham ovelhinhas, venham para cá. E daí, naquele dia, ele tirou suas ovelhinhas do aprisco. E eram muitas ovelhinhas, crianças. Nossa, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100 ovelhinhas, crianças. Esse pastor tinha 100 ovelhinhas. Naquela manhã, ele pegou e falou assim, todas elas vão ficar aqui na graminha para comer e se alimentar. No final do dia, ele foi lá para fazer o quê? Contar as ovelhinhas e colocar novamente no aprisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lá foi? 12. Sim, foi de 12 foi para 99. Ele falou assim, ué, cadê? Tá faltando uma ovelhinha. Cadê as 100 ovelhas? Cadê as 100 ovelhas? Cadê minha ovelha? Sim, porque para esse pastor todas as ovelhas eram importantes, independente da sua cor ou do seu tamanho. Mas essa ovelhinha se perdeu. Bé, 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 e se perdeu lá longe. Se perdeu lá no meio das montanhas, dos vales e dos abismos. E o que aconteceu no final daquele dia, Marina? O pastor disse assim, eu vou achar sua ovelha. Vou achar. Mas naquele dia aconteceu o quê? Chuva! Trovões! E que mais? Raios! Como que é? Raios e trovões, e choveu, e choveu. E o pastor falou assim, eu vou atrás dessa ovelha. E ele, foi caminhando até achar ela. E ele achou ela, bem escondida, atrás de uma montanha, ferida, machucada, toda embolada, molhada, tremendo de frio. Como ela tremia, Marina? Isso! Ele pegou a sua ovelha, colocou em seus ombros e levou ela de novo para onde? Para junto das suas irmãzinhas, lá no aprisco. E todas elas ficaram o quê? Quentes. Seguras e quentinhas. Seguras e quentinhas. E que mais? E todo mundo ficou sem machucado. Isso. O pastor também cuidou da sua ovelha, tirou os machucados, tirou os arranhões. É isso aí. Jesus quis dizer que ele é o pastor e que ele cuida de todas as suas ovelhas, aonde quer que elas vão. E aí, Marina, gostou da história? Eu gostei. Tchau, crianças. Esse foi nossa história. Um beijo.
é Cristo, com Ele eu andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele eu andarei. Sempre, sempre, com Ele eu andarei. Sempre. A mamãe contou uma história pra gente e nós fizemos um desenho sobre a história. Esse é meu desenho. Aqui é Jesus e aqui são as ovelhas. Aqui é o pastorzinho achando a ovelha na floresta. Aqui é Deus avisando pro pastor que uma das ovelhas foi perdida para ele conseguir encontrar. Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele eu andarei. Liz, Sempre, que história nós ouvimos hoje? com Ele eu andarei. Do bom? Pastor E quem é o bom pastor da Liz? Jesus. A Liz precisa ter medo. Não. Quem está cuidando dela? Jesus. Muito bem, filha. Jesus é o nosso bom pastor, né? Ele nos ama. Meu bom pastor é Cristo. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Vamos achar a ovelha perdida? Cadê a ovelha perdida? Aí não, mano. Essas são as 99, Essas estão guardadinhas. Vai, Sara. Caleb, ajude a procurar a ovelha perdida. Hã? Cadê? Procura aí. Os carrinhos, nos bichinhos, na casinha. Cadê? Achou? Ah, tá dentro da casa? Deixa eu ver. Coloca lá junto com as 99 lá. Uhul! Achou! Ê! Muito bem. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Lembra que ela estava na casinha? E daí você encontrou ela perdida, né? E daí você ficou feliz, não ficou feliz? Então, e daí eu te digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus fica muito feliz quando ela encontra a ovelha perdida, que nem você encontrou aqui na casinha. Pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Bom dia, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há umas semanas atrás eu preguei no texto de Romanos 6 e hoje eu gostaria de continuar. A gente falou aí a respeito do verso 1 até o verso 14 e vamos fazer um breve resumo. Vou ler novamente do 1 ao 14 para a gente relembrar. Vou fazer aí um breve resumo e aí nós entramos do verso 15 até o verso 23 para estudarmos a palavra e ver o que Deus quer falar com cada um de nós hoje. Então vamos ler primeiramente Romanos 6, a carta aos Romanos, do verso 1 até o verso 14.
Assim diz o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para os pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, esse texto foi o que foi abordado aí umas 2 semanas atrás, e eu trago um resumo dessas coisas que Paulo escreve aí até o verso 14, que nós estudamos naquela ocasião. Então, o texto nos ensina, nós chegamos a essa conclusão que estamos mortos para o pecado. Então, como poderemos ainda continuar pecando? Somos batizados em Cristo e batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na sua morte. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. Agora que estamos mortos para o pecado, vivemos para Deus. Como mortos, estamos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Morremos com Cristo e com ele viveremos. Quando batizados, somos mortos na cruz de Cristo também. E ao sair do batismo, saímos ressuscitados para viver em novidade de vida. O pecado não é mais o nosso dono, ele não pode mais ser o Senhor em nossas vidas. Ao morrer, estamos livres do antigo Senhor. O pecado não pode mais reinar em nós. A velha criatura foi sepultada no batismo. O corpo do pecado foi desfeito no momento que desceu as águas. O corpo do pecado é a velha criatura com suas vontades e desejos pecaminosos. Agora devemos nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. Pois agora, por Cristo, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Estamos debaixo da graça, pelo que Jesus fez por nós. E agora podemos, analisando tudo isso que vimos antes, continuar aqui dos versos 15 até o verso 23. Vamos ler primeiramente o verso 15. Paulo parece que repete o que ele disse lá no 1, de uma outra forma, mas o entendimento aí é bem parecido. No verso 15 ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele pergunta e ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Ele usa dessa estratégia, como foi falado no outro texto, como se ele estivesse conversando com um amigo imaginário.
e ali ele vai fazendo perguntas, colocando as respostas e colocando no texto aquilo que ele conhece como verdade para a vida dele, aquilo que ele conhece do Evangelho, do que Cristo já fez por nós. Muitas vezes nós estamos buscando algo, mas o texto, Paulo é muito claro, ele nos ensina que nós já recebemos isso. Nós temos que, na verdade, entender isso e tomar posse dessas coisas e passar a viver em novidade de vida. Aí no verso 16 ele continua: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça? Quando Paulo fala aí dos escravos, de quando você se apresenta para servir alguém, você se torna servo dessa pessoa. E eles entendiam muito bem essa questão do escravo, essa relação de escravo e senhor, porque existiam escravos naquela época e provavelmente muitos cristãos da igreja de Roma também tinham seus escravos. E eles entendiam o que Paulo estava querendo colocar para eles, que aquele que serve o pecado é servo do pecado, e o pecado é o seu senhor. Interessante que aqui ele já coloca duas opções de cara. No verso 16, ele apresenta aqui: ou vocês são servos do pecado, que leva para a morte, ou da obediência, que leva para a justiça. Ele dá duas opções. E aí já vai ficando claro que não existe um meio termo. Não tem como viver na obediência e de vez em quando no pecado, ou pecando e às vezes por fazer alguma obediência ter um mérito ou direito a alguma coisa. Não existe meio termo. Ou servo do pecado que leva para a morte, ou da obediência que leva para a justiça. Vamos continuar nos versos 17 e 18. Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo vem escrevendo na sua carta, ele coloca várias questões, e muitas vezes ele fala de forma dura, pesada, mas em alguns momentos parece que ele dá uma amenizada, e aqui meio que como se ele estivesse elogiando os irmãos, ele dá graças a Deus por eles, porque antes eles eram escravos do pecado, mas agora eles estavam obedecendo o ensinamento que lhes foi proposto. Essa forma de doutrina a qual eles foram entregues. Então, porque é muito difícil quando você fala para um grupo e fala duramente, e às vezes no meio daquele grupo tem pessoas que vão ficar profundamente magoadas e ofendidas porque elas não estão fazendo aquelas coisas ou não estão agindo de forma errada como está sendo colocado. Então essas pessoas se sentem ofendidas e atacadas porque ela fala assim: mas eu nunca fiz essas coisas, e agora eu estou recebendo esse sermão, né, essa correção, e eu não ajo assim. Então parece que Paulo, em alguns momentos, ele dá uma amenizada no seu discurso e faz como ele fez no verso 17: dou graças a Deus porque vocês têm sido servos obedientes e entregado o seu coração à forma de doutrina que está sendo ensinado a vocês. É interessante que Paulo ele consegue falar tanto a pessoas simples como a pessoas que têm conhecimento. Ele escreve de forma profunda e ao mesmo tempo de forma simples, mas os seus ouvintes, os ouvintes da carta que estão lá na igreja de Roma, vão entender qual é o recado que Paulo está passando para ele. Ele usa de coisas que aquelas pessoas entendem do cotidiano delas, e com isso elas vão começando a entender de fato qual a sua posição dentro do Evangelho, como cristão, como servos de Cristo. É interessante que ali no verso 16, quando ele diz assim: ou você serve ao pecado ou à justiça, isso não é uma coisa que Paulo pensa, é uma coisa que a Bíblia ensina, é uma coisa que Jesus trouxe, porque o próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está lá em Mateus 6,24, Jesus falou isso. Não tem como servir a dois senhores.
E não é diferente para o cristão de hoje, para o cristão de Roma, para o cristão de Atos dos Apóstolos, para os cristãos que virão depois. Não é diferente. Não tem como servir a dois senhores. Aí as pessoas podem dizer, mas aqui Jesus está falando de servir a Deus ao dinheiro, mas é a mesma coisa, servir ao pecado ou à justiça. Muitas pessoas são escravos do dinheiro. Lá no início do 1 ao 14, Paulo trabalha essa questão que agora vocês não são mais escravos do pecado. Vocês morreram para o pecado. E uma vez que o escravo morre, ninguém mais pode cobrar dele que ele faça alguma coisa para o seu Senhor. E o cristão tem que receber essa verdade para ele e falar para o escravo, eu não sirvo mais você. Por mais que o pecado seja pesado, seja insistente, seja difícil da pessoa se controlar, como nos vícios, mas ela tem que falar, eu não sirvo mais ao pecado, eu sirvo ao outro Senhor, aquele que, quando eu me batizei, eu fui pregado na cruz com ele, eu fui morto com ele, estou morto para o pecado. Muitas pessoas são escravas do dinheiro, outras são escravas do sexo, da pornografia, outros são escravos do adultério, da prostituição, alguns são escravos da desonestidade. Tem pessoas que são escravos do trabalho, colocam em primeiro lugar outras coisas, e Deus fica lá em segundo, terceiro ou em outra posição. Muitas pessoas são escravos da mentira, outros são escravos da sua própria imagem. Eles estão o tempo todo preocupados, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar? E ele deveria se preocupar o que Deus pensa dele, o que Deus sabe dele. Mas ele está preocupado com a sua própria imagem, escravo da própria imagem. O que os outros vão pensar? No verso 18, diz que, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vocês estão livres do pecado. E são servos da justiça. Agora é servir a Deus. O senhor antigo de vocês era o pecado, mas o novo é o Senhor, do qual traz para você a justiça, pelo que Cristo fez. Cristo morreu, e você no batismo morreu com Cristo. Como eu disse, Paulo sabia ensinar. Ele sabia colocar as coisas de forma que qualquer pessoa entendesse. Ele atingia todos os crentes, do mais estudado ao mais simples, do mais religioso ao menos religioso, do mais sincero ao menos sincero. Ele escreve sem ar de superioridade, mas como um professor que demonstra conhecimento adquirido na prática da fé diária. Não era algo que ele ouviu, que ele estava passando pelos crentes, mas era algo que Paulo vivia, e era isso que ele estava passando para eles. A partir de agora, vocês têm que viver assim, porque vocês estão mortos para o pecado e não servem mais o pecado. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo aborda as práticas do passado desses irmãos. Ele traz a lembrança que antes vocês eram pecadores, vocês faziam coisas, vocês serviam à imundícia, à maldade. Mas agora, reconhecendo tudo isso, vocês se converteram, se entregaram a esse Cristo. E agora vocês apresentam os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando se serve a justiça, ela traz a santificação. Ele faz com que eles lembrem das tristes e vazias consequências de servir o pecado. E muitos têm vivido hoje essa consequência do pecado. Se arrependeram do pecado, mas os pecados, Deus perdoou os seus pecados, mas ainda, muitas vezes, vivem as consequências do pecado. Muitas vezes as pessoas apontam, aquele irmão, assim, daí alguém conhece, fala, mas esse daí é aquela pessoa que deu um desfalque lá em tal lugar, que cometeu tal crime.
Infelizmente, as consequências do pecado, elas ficam, e você vai ter que viver com elas. Mas o que você precisa entender é que você não precisa ficar, como eu falei ali atrás, preocupado com a sua imagem, ser um escravo da sua imagem, porque não interessa mais o que o povo pensa, porque Jesus te libertou. Jesus disse que se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e vocês são livres em Cristo Jesus. E aqui no verso 19, parece que Paulo, quando ele diz assim, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, demora um pouco a entender isso, mas parece que Paulo está falando para eles assim, parando e falando, ei, eu sou como vocês, eu sou homem como vocês, eu sei como é difícil, eu sei como é que o pecado age na nossa vida, e eu sei a tristeza que o pecado traz. Paulo diz, eu falo como homem, eu entendo a fraqueza de vocês, porque também, em muitos momentos, sou fraco, mas Cristo me torna forte, por aquilo que Ele já fez. As pessoas estão nesse mundo sempre buscando melhorar, e o cristão muitas vezes pedindo e clamando e achando que tem que fazer tanta coisa para melhorar, mas na verdade o que ele precisa é entender que Cristo já fez. Cabe a ele agora encarar que está morto para o pecado e agora vive para Deus. O corpo sempre vai querer satisfazer o pecado. Sempre. Mas você tem que falar para esse antigo Senhor, eu não te sirvo mais. E às vezes você tem que falar a cada dia para você mesmo, na frente do espelho, você não serve mais o pecado. Você foi sepultado com Cristo. E agora vive para a justiça de Deus. É como se Paulo estivesse falando quando ele diz assim, que fala como homem, eu entendo vocês. É difícil para mim também, mas é possível porque Cristo já fez. Não é pelo nosso mérito ou pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Ele fez. É a palavra do Evangelho. As boas novas que Jesus já pregou lá atrás. E na carta aos Romanos, Paulo também traz um ensinamento que se encaixa aqui. Na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, lá no capítulo 5, ele fala, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O cristão precisa a cada dia tomar posse disso. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Nova criatura. O velho homem, o corpo do pecado foi desfeito no batismo, ao descer as águas. O cristão é um morto-vivo. Não um morto-vivo como aqueles que a gente vê nos filmes lá, mas um morto para o pecado, mas vivo para Deus, consciente de tudo que Deus já deu para ele. Não é que ele tem que correr atrás, ele tem que aceitar que Deus já deu. E viver em novidade de vida, mudar a postura, não ceder mais às velhas coisas, aos pecados, às velhas práticas. Abandona tudo aquilo. Aquilo foi sepultado com Cristo no batismo, foi pregado na cruz. E se Cristo não é suficiente para perdoar os nossos pecados, então Ele não ressuscitou. E nós sabemos que Ele ressuscitou. Versos 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Quando vocês eram escravos, vocês não tinham nada a ver com a justiça. Isso, você não estava preocupado com isso, você não estava nem aí. Mas agora que você entendeu, você se envergonha porque você acha que as pessoas se alegram e contar as coisas que elas faziam lá no passado, quando ela não conhecia a Deus, não tinha entendido que precisava da salvação em Cristo Jesus. Você acha que as pessoas contam as coisas erradas que faziam com alegria? Aquilo traz
profunda, assim, um amargor na mente dela, nas coisas, e muitas vezes até nojo das coisas que ela fazia, da forma que ela agia, vergonha pelo que ela fazia, da forma que ela falava, como ela encarava as coisas de Deus, a pessoa sente vergonha. E Paulo está falando isso. Vocês lembram dessas coisas? Que vocês se envergonhavam? O fim dessas coisas é a morte. O pecado leva à morte. O pecado causa separação de Deus. E uma vez separados de Deus, está no caminho de morte. A conduta do velho homem caminha para a morte. Coisas vergonhosas, vãs e inúteis levam à morte. Verso 22. Mas agora, aí ele vem de novo, né? Ele coloca uma coisa ruim e já vem com uma coisa boa. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É maravilhoso esse verso 22. Olha a verdade que ele está falando para você também. Libertado do pecado, foi feito servo de Deus. Livre, você já está livre do pecado. Você não tem que clamar pedindo para se livrar do pecado, já está livre. Foi feito servo de Deus. E tem algo interessante. E agora você recebe por fruto a santificação. E por causa da santificação, por fim, a vida eterna. Olha que maravilha. Ele lembra das coisas ruins que eles faziam, nós podemos lembrar das coisas ruins que fazíamos quando ainda não tínhamos nos entregue a Cristo, mas agora nós podemos lembrar das coisas boas, que estamos livres dos pecados e somos servos de Deus. E como fruto, nós recebemos a santificação, que nos levará à vida eterna. São coisas que Ele já nos deu. Quatro coisas acontecem aqui nesse verso 22. O cristão é libertado do pecado, é feito servo de Deus, o fruto da obediência produz a santificação e, por fim, recebe a vida eterna. Existe uma relação entre essas duas coisas, a vida eterna e a santificação. Porque em Hebreus 12:14 está escrito: segue a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que se buscar a santificação, porque sem ela não veremos ao Senhor. Sem ela não tem vida eterna. Até aqui, analisando as coisas que lemos e o que a palavra nos ensina, será que dá para ser cristão não praticante? Como muitas pessoas falam, eu sou cristão não praticante. Eu estou afastado, meio afastado dos caminhos do Senhor. Será que tem como viver assim? Se o texto, a palavra de Deus ensina que o fruto que Deus nos dá por buscarmos a sua justiça é a santificação, e aqui, conforme fala em Hebreus, nós temos que buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Ele não fala assim, sem a santificação alguns não verão o Senhor. Ele fala, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Tem como ser cristão não praticante? Como Paulo fala lá no começo do capítulo 6. Continuaremos pecando, mesmo mortos para o pecado? Como pecaremos? Ou servimos a um Senhor, ou servimos a outro Senhor. Ou o pecado que vai levar à morte, ou a justiça que vai levar à salvação, à obediência. Pecado ou obediência? Onde nós vamos andar? E como Jesus disse, aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Mas quando Cristo liberta do pecado, verdadeiramente você é livre. Paulo usa todos os argumentos que ele conhece, usa exemplos para que ele consiga, parece que, convencer o ouvinte que isto é algo que ele precisa ter, é algo que ele precisa saber e ter como verdade na sua vida.
que parar de viver no engano, porque a igreja de Roma tinha ali os judeus e tinha também os gentios que tinham se convertido. E nós ficamos imaginando que quando uma pessoa de um outro povo se convertia, ele vinha com uma bagagem, todos os costumes, talvez, da sua religião antiga e crendices, como nós vemos hoje no nosso país. O Brasil é assim. Tem pessoas que estão na igreja hoje que às vezes falam assim para a pessoa, não faz isso que não presta. Olha, não fale assim porque pode acontecer alguma coisa. A pessoa tem ainda as crendices do passado e de coisas que elas serviam lá, que parece que hoje ainda ela traz para dentro da sua fé cristã. E aí nós temos esse monte de confusão e uma confusão na mente das pessoas que elas não entendem a palavra. E tem muita gente por aí pregando um monte de coisa, menos a palavra. Paulo está aqui pregando para eles a palavra. Tudo que ele fala ali são coisas que nós vamos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus falando, nós vamos ver os discípulos de Jesus ensinando, e Paulo está falando isso para eles. Verdades. Vocês estão mortos para o pecado. Vocês estão vivos agora para Deus. Tinha um personagem antigamente na TV, uma senhora, era o quadro Novos Pobres, eu não sei se vocês lembram, passava lá acho que na Globo, os Novos Pobres. Daí as pessoas chegavam ali para aquela reunião e aí alguém falava assim, e a minha viagem para o exterior? Daí ela falava assim, bem, isso não te pertence mais. Então é mais ou menos por aí. Ei, esse negócio aqui, sabe como é que é, né? De vez em quando a gente dá uma pecada, desce da cruz, como eu falei lá no outro. Dá uma descida da cruz. Isso não te pertence mais. Uma vez que você aceitou a Cristo e sepultou a velha criatura, agora você não vive mais para o pecado, você não vive mais para as suas vontades, como foi falado no outro texto. No seu coração, lá no centro do seu coração, tem uma cadeira, e nessa cadeira quem está sentado lá é Cristo. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na vida do cristão. E às vezes as pessoas falam assim, Jesus, sai para lá um pouquinho, que agora quem vai sentar aqui sou eu vou decidir o que eu quero fazer, as minhas vontades, e muitas vezes o cristão age como se ele fosse senhor de si, e ele sentado na cadeira. Tem muita gente que às vezes se revolta e fala assim, eu sou dono da minha vida. Dentro da palavra de Deus nós sabemos quem é o dono da vida, quem dá a vida e quem tira a vida. Sou dono da minha vida. Se a gente fosse dono mesmo da nossa vida, talvez a gente não ficasse gordo, não ficasse com o cabelo branco, não caísse o cabelo, não caísse outras partes do corpo. Se a gente fosse dono, a gente dava uma ordem para o nosso corpo, estou mandando. Não é assim. Cristo tem que estar assentado no centro das nossas vontades. Cristão, isso não te pertence mais. Morto para o pecado, vivo para Deus. A gente vê assim que o objetivo de Paulo é trazer à luz o entendimento do que Cristo já fez pelo cristão. O cristão precisa entender que somos agora aquilo que a Bíblia promete. A santificação, buscar a santificação, pois o pecado não tem mais poder sobre nós. Você já refletiu sobre os frutos que você produziu no passado, que tem muitas coisas que hoje ainda, as consequências atingem você hoje, no dia de hoje? E agora, depois de liberto do pecado, quais frutos você tem produzido? Estou fazendo essa pergunta para você, mas essa pergunta já foi feita para mim. A gente começa a analisar assim, a gente vê que às vezes as coisas não estão tão bem quanto nós pensávamos que estavam. E aí vem o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que no início do verso ele diz que o salário do pecado é a morte. Se existe um salário por pecado, então o pecado é remunerado. O que é o salário? O dicionário diz que o salário é a remuneração ajustada pela prestação de serviços em razão de contrato de trabalho. O pecado remunera. E qual o pagamento que ele dá? A morte. O salário do pecado é a morte.
Por isso que fica complicada a vida daquele que insiste em viver no pecado, insiste em servir o velho senhor, que ele não deveria servir mais, porque ele morreu. Uma vez que ele morreu, aquele senhor não pode mais mandar nele. Você vive pecando? Eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas. Eu vou colocar daqui a pouco. Mas é interessante nesse texto, como Paulo trabalha maravilhosamente, ele coloca uma coisa ruim, mas põe uma coisa boa. Nós vemos aqui que existe um salário para quem comete o pecado. Mas olha o que ele diz na parte B do verso. Ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não tem nada que você possa fazer na sua vida para você chegar para Deus e falar assim: Senhor, ó, o que eu fiz lá, hein? Sou merecedor. Não tem nada que você possa fazer para você chegar para Deus e falar que você é merecedor. Porque o texto diz assim, é dom gratuito de Deus, é um presente que Deus dá para você, mesmo você não merecendo. O pecado dá um salário, mas Deus não. Ele dá algo muito melhor que você não tem como merecer. Não é pelo seu esforço, mas é pelo que Jesus fez morrendo por você. Que agora você entende essa verdade, que Ele já fez. Basta você assumir isso. O dom é gratuito, e Ele é de Deus, e Ele dá a vida eterna por aquele que morreu, Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, a quem nós devemos servir. Nós não servimos mais aquele Senhor do passado. Gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu acho que fica muito claro para nós que a graça, ela não é barata. Ah, é graça, vamos aproveitar. A graça não é barata porque ela custou um alto preço. Ela custou a vida do nosso Senhor, Jesus Cristo. Não é barata. E tem que ser encarada como um presente de Deus valiosíssimo, que nós não fazemos por merecer. Primeira pergunta. Como você tem vivido a sua vida cristã? São coisas para você refletir aí, baseado no que o texto nos ensina, desde o verso 1 até o verso 23. Qual tem sido a sua relação com relação ao pecado? Você entende que no batismo você foi crucificado com Cristo? Você sabe isso? Você sabe que não é mais escravo do pecado? Você entende que o cristão precisa buscar a paz e a santificação, porque sem ela não poderemos ver o Senhor? O pecado traz separação entre nós e Deus? Você valoriza a palavra de Deus? O quanto você se dedica para estudar, ler e meditar nas páginas do livro sagrado? Você acredita que a falta de conhecimento bíblico, falta de meditar na palavra, podem trazer grandes problemas para a sua vida cristã e em todas as outras áreas da sua vida? O que você está buscando agora? Isto é vontade de Deus, Ele assentado no trono do seu coração? Ou o desejo do seu coração prevaleceu e você está correndo e sofrendo, buscando algumas coisas? O cristão tem que entender e lembrar todos os dias que ele não pertence a esse mundo. Mortos para o pecado, lembra? Falei várias vezes. Vivos para a justiça de Deus. Talvez você está aí ouvindo essa pregação e você não entende muito bem essas coisas, você fala assim, poxa Luiz, mas eu não entendo nada de Bíblia, eu nunca li a Bíblia, eu não frequento uma igreja, agora que eu estou ouvindo alguma coisa, e eu, como é que eu fico? Você precisa também do amor de Deus, e ele é gratuito para você também.
Jesus está pronto a aliviar o seu peso. Jesus diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Você está buscando talvez tantas coisas, tentando melhorar ou sair daquela angústia que você está sentindo. Talvez você nem entenda que o que você realmente precisa, em primeiro lugar, é Cristo na tua vida. Quando você entender e se entregar a Ele, você vai ver que Ele é maravilhoso, que Ele nos dá esse dom gratuito de Deus, de ter a vida eterna, mas a paz de saber que Cristo, o nosso Senhor, fez essas coisas por nós. Nós precisamos aceitar. Cristo, quando Ele começou o seu ministério, Ele começou a pregar a palavra, lá no verso de Mateus 4:17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você que não conhece essas coisas, para você é igual como foi para nós e para os outros cristãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar isso a Ele. Não vamos precisar fazer um grande sacrifício, mas lembrar das coisas que já fizemos até aqui e ver como elas nos trazem dor, angústia e más lembranças. Nós precisamos nos arrepender. E é isso que Jesus fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali Ele foi ensinando, convivendo, escolheu seus discípulos, ensinou a eles viveram junto com Ele na prática, todo dia do ensino, e Ele foi crucificado, Ele foi morto, e Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele se reuniu novamente com seus discípulos e disse, está lá em Marcos 16, 15, 16, e serve para você que falou assim, ou que está aí pensando, puxa, eu não conheço essas coisas que Ele está falando. Jesus disse assim, no verso 15 de Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a função de todo cristão, que morto com Cristo, agora vivo para Deus, levar o evangelho a toda criatura. Mas ele fala algo maravilhoso no verso 16, que é para você. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então, é preciso sepultar a velha criatura para viver em novidade de vida. E só Cristo que nos dá esse poder de ser feitos novas criaturas. Assim como eu virei essa página aqui, você pode fazer a mesma coisa com a tua vida. Virar a página e começar a reescrever a sua história. Você que é cristão já, ou estava desviado, ou não sei qual a tua situação, vire a página, se arrependa e se entregue novamente a Deus. E você que não conhece essas coisas ainda, mas entendeu que Deus é amor e Ele ama você, Ele não se importa com as coisas que você fez no passado, desde que você se arrependa, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele ama você. Vamos orar? Senhor, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é como um mapa, como uma bússola que nos leva cada vez mais perto do Senhor. E a cada vez mais nós somos parecidos com Cristo, porque a palavra cristão é isso, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Nós entendemos aqui, Senhor, que nós não servimos mais ao nosso antigo Senhor, o pecado. Nós servimos ao Senhor. Estamos mortos para a prática do pecado, mas vivos para o Senhor. Nos perdoa, Pai, que em muitos momentos ainda nós pecamos. Nós nos arrependemos e nos envergonhamos, Senhor, dessas coisas, Pai. Colocamos, Senhor, diante do Senhor essas pessoas que estão vendo esse vídeo, seja no Facebook, no YouTube, que o Senhor receba essas pessoas também, Senhor, e guarde elas em Tuas mãos e que elas tenham a oportunidade também de se entregar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e que o Senhor coloque na vida delas pessoas que essas pessoas venham ajudar, ensinar a Tua palavra gratuitamente, assim como essa palavra chegou a nós, Pai. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje, Pai. Nós somos gratos e nós damos louvores, glorificamos ao Teu nome, porque santo és e digno de todo louvor e de toda a Tua glória.
nós amamos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou na cruz e por causa dele fomos libertos da condenação do pecado e agora podemos viver em novidade de vida e viver a santificação e um dia estar também com o Senhor na vida eterna. Nós somos gratos, Senhor, por essa palavra, que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando a cada dia, que a cada dia possamos estar mais ligados à palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Lá em Judas, o último versículo diz assim: a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todo sempre. Amém. Nós vamos estar cantando esse hino nesse momento. Ao único que é capaz de dar a vida eterna, de escrever uma nova história, o Senhor Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a
Consagre-se ao Senhor. Você pode viver uma novidade de vida. Amém? Eu queria, antes da gente encerrar, foi avisado meu ponto aqui. Hoje é dia dos avós, né? E eu queria deixar uma palavra para você, vovô e vovó que está nos assistindo. Eu lembro muito da minha avó. Alguém que me influenciou grandemente na minha vida cristã. Alguém que eu chegava na casa dela, mesmo passando momentos difíceis, sempre estava assoviando um hino, cantando a Deus, louvando a Deus. E eu queria deixar um texto para você, está lá em 2 Timóteo 1:5. Paulo falando para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, uma fé genuína, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. É detalhe do apóstolo Paulo, né? Ele deixa bem claro que primeiro habitou em sua avó. Então, vovô e vovó, você pode ser bênção na vida dos seus netos. Aproveite para influenciar a vida deles, mostrar o amor de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus familiares. Vamos orar mais uma vez para a gente terminar esse culto? Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, porque é muito bom servir ao Senhor. É muito bom render louvores ao Teu nome. Queremos pedir nesse momento, Pai, pela vida dos avós, que o Senhor continue usando a vida deles, que eles possam ser bênção na vida, Pai, dos seus netos e dos seus filhos também, Pai. Ó Deus, que possamos ver gerações aí, Pai, abençoados, Pai, por vós, por avós que se dedicaram à oração, à pregação do Evangelho, Pai. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Esperança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Dia de